Olá! Hoje eu quero deixar uma dica muito importante para você. Nesse momento tão difícil que assola todo o país, que assola o mundo, na verdade, que é essa coisa toda da pandemia, do Covid-19, eu quero dizer para você o seguinte: desligue sua televisão, certo? Porque a mídia, ela passa uma informação tendenciosa. Só se fala em Covid, mortes causadas pelo Covid. Se a gente for pensar, pessoas estão adoecendo muito mais de transtornos psíquicos do que de Covid, mas isso a mídia não mostra, certo? Pessoas tendo crises de ansiedade, crises do pânico, pessoas que tinham uma vida toda organizada e de repente se vê tomando 8 tipos de remédio controlado, pessoas que não conseguem mais levantar da cama só em pensar em tudo isso que está acontecendo. Então eu quero deixar uma dica para que você aproveite o seguinte: ao invés de você ficar vendo noticiários, ouvindo toda essa coisa de Covid, de pandemia, vamos pensar que a gente está tendo a chance de nos perceber, que a gente está tendo a chance de fazer algo que a gente não tinha tempo de fazer, que a gente pode estar, sim, fazendo algo que a gente talvez nem imaginava que a gente podia fazer, do tipo, pessoas que gostariam muito de tocar um violão, aprender a tocar um violão, ler um livro, né, fazer uma música, compor uma música, arrumar as gavetas, organizar os seus armários. Gente, eu estou deixando essas dicas para que vocês foquem em vocês, para que vocês foquem no que vocês estão sentindo. Procure ajuda, fale sobre o que você está sentindo. É muito difícil a gente lidar com tudo isso, só que é muito mais difícil se a gente der importância a tudo que a gente ouve. Fala-se muito de mortes causadas pelo Covid, mas as pessoas estão adoecendo cada vez mais e isso a mídia não mostra. Se a gente for pensar em doenças, já existiram muitas outras doenças do tipo a AIDS, a lepra, tuberculose, né? E várias outras, varíola, e as pessoas não deixaram de fazer o que faziam antes, não deixaram de ter as suas rotinas por conta de tudo isso, né? A gente precisa se readaptar, a gente precisa entender o que está acontecendo. Fala-se muito de isolamento, né, de quarentena. A gente precisa entender que isolamento é você ficar só. A gente vive numa cultura onde somos muito afetivos um com o outro. É diferente. Isolamento é diferente de distanciamento. A gente não precisa se isolar. A gente precisa, sim, interagir um com o outro. Mesmo porque, quando eu falo de interação, é você interagir de forma consciente. Né, não é se isolar, é se distanciar, né? Usando máscara, se higienizando, cuidando do outro e cuidando de si. Gente, isolamento é uma palavra muito pesada. Isolamento serve para quem está contaminado, para quem está no hospital, para quem está com sintomas de Covid. Essas pessoas sim precisam ser isoladas, mas a gente precisa interagir um com o outro de forma consciente. A gente precisa sim cuidar da nossa saúde mental, né, para que a gente não adoeça. E eu vejo pessoas não indo ao médico fazer seus exames de rotina por medo de se contaminar. Né? As pessoas estão adoecendo em casa muito mais de problemas, de transtornos psiquiátricos do que de como a mídia fala, de Covid-19. Então, vamos ficar atento, vamos focar na gente, no que a gente está sentindo, naquilo que a gente gostaria de fazer e que a gente nunca fez, né? Pensar de uma forma, ligar para alguém, falar com alguém, organizar a sua casa, fazer uma meditação, fazer uma atividade física, mesmo que coloque sua máscara, coloque um tênis, vá caminhar, vai pedalar, sabe? Você pode fazer sim isso e deve de forma consciente. A gente não está falando, eu não estou falando aqui de aglomeração, de você estar em grupos, nada disso. Eu estou falando de você focar em você. Dá uma volta no quarteirão do seu bairro, dá uma volta no seu condomínio, tudo isso vai te ajudar. Vai oxigenar o seu cérebro, vai te dar uma sensação de bem-estar, vai fazer com que dá uma inibida nessa coisa toda de ansiedade, né? Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, assim como a gente cuida da nossa fisiológica.
Fica a dica de hoje. Meu nome é Andréia, eu sou psicóloga e hoje eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu tenho percebido, eu tenho